É um curso de formação, é um espaço, é uma oficina que tem as características de um curso de formação em São Paulo, lá no Centro de Formação Profissional, chama Arte, Cultura e Saúde Mental, Novas Fronteiras de Pesquisa com as Comunidades. Vão estar pessoas ligadas à área de cinema, fundamentalmente, de vídeo, e trabalho artístico-cultural em comunidades vulneradas. Vai estar, nós vamos estar com a presença do Julian Boal, filho do Augusto, querido Boal, há tempo que eu não vejo o Julian, quando ele é pequenininho. A Eliana Santos Souza Silva, desculpe. O Adriano Massuda, o Ricardo Teixeira, muitas pessoas. O Paul Heritage, que é da Universidade Queen Mary de Londres, que faz muitos trabalhos aqui no Brasil e na América do Sul. Qual SESC que vai ser? SESC CFP, Centro de Formação Profissional. CFP. Eu sou meio ruim aqui. Local Doutor Plínio Barreto, 285. Rua Doutor Plínio Barreto, 285. 285. Espera aí, é isso aqui. Deixa eu colocar na tela para vocês que o Paulo me mandou o card do evento. Isso. Vão ser 3 dias, né? É. 14, deixa eu colocar na tela aqui. E é aberto para o público? É aberto. Eu acho que tem uma taxa... a taxa do SESC, cobra, que é super... uma inscrição... Olha aqui, vou colocar na tela. Curso presencial, deixa eu tirar o banner aqui. Arte, Cultura e Saúde Mental, Novas Fronteiras de Pesquisa com as Comunidades. 14, 15 e 16 de março de 2024. Mediação Paul Heritage, Queen Mary, University of London. Está aqui com Eliana Souza Silva, Paulo Amarante, Julian Boal, Ricardo Teixeira, Adriano Massuda e outros convidados. Essa foto aqui... Bom, é do bloco de carnaval? Não, não é do bloco, não. Acho que algum trabalho, eu não sei, eu não conheço essa foto. Uhum. Nós também fizemos um catálogo de um trabalho que a gente fez durante a pandemia. Resolvemos ver como as comunidades se organizavam, resistiam à pandemia e a outras situações de violência, de vulnerabilidade. E durante 3 meses trabalhamos na comunidade de Manguinhos, aqui junto com a Fundação Getúlio Vargas. Então, tem pesquisadores também da FGV que vão estar lá, e da Universidade da Queen Mary, né, que tem um trabalho conjunto com a gente há alguns anos. E encontramos experiências riquíssimas de hip-hop, de jornais, de rádios, o Balé Manguinhos, fantástico Balé Manguinhos, que me tocou profundamente, várias iniciativas. Uma pequena pausa aqui no sinal do Paulo Amarante. Vamos ver se vai voltar. De que nós queríamos falar de... deu um sinal. Sempre que eu falo quase, eu acho que é minha voz. Interfere no sinal. Alguma coisa na região que você está, no Rio de Janeiro, né? Talvez... Porque eu participo de muitas lives e aulas, assim, não tem essa... Eu já me acostumei. Pode ser... Você entra com... Depois a gente vê essa questão técnica, porque aqui já acho que é uma vez, não vai dar de novo. Agora, fala um pouco para a gente sua ligação com o Augusto Boal. Você falou aqui no bastidor que vocês aprontaram muitas coisas por aí. O Augusto Boal, uma das figuras máximas do teatro brasileiro, da cultura brasileira. Como é que foi essa amizade? O que vocês aprontaram tanto? Então, o Boal, fantástico, fundador, inventor do teatro do oprimido, né? Uma modalidade de teatro em que envolve a própria plateia nas suas tramas, etc. Estão trabalhando numa fábrica ou no manicômio, por exemplo, você envolve a pessoa, o interno, o trabalhador, como sujeito da trama. Ele tem que reagir ao que está uma certa situação disparadora de como ele está vivendo. Então, ele se coloca, ele interfere, ele constrói o futuro, a narrativa, etc., que está sendo trabalhada. O teatro do oprimido foi muito importante, inclusive esse ano, esse edital do Ministério da Cultura, o Pirei na Cena, o Cena tem 2 N's, todos os nomes nossos da saúde mental são muito criativos, Pirei na Cena ganhou, um das iniciativas contempladas pelo edital Sérgio Mamberti. Então, vários locais foram desenvolvidos teatro do oprimido, grupo de teatro do oprimido, de maneira a problematizar a instituição, o lugar social, o lugar da exclusão.
dos profissionais, né, mãe, dos familiares, dos internos, dos usuários, dos sobreviventes, das pessoas. E o BOAL, eu participei lá na Fiocruz, a gente fez um comitê de apoio quando ele foi candidato a vereador, fizemos trabalho, e depois, em 2007, nós organizamos um dos mais importantes, não tem nenhuma dúvida de falar nisso, está aí em vários vídeos, está no YouTube, o Fórum Internacional de Saúde Mental e Direitos Humanos, com as mães da Praça de Maio. Nós organizamos o primeiro na Argentina, eu fui da comissão organizadora, e o segundo foi aqui no Brasil, na UERJ. E o Teatro do Oprimido fez todo um trabalho de instalação temática, né? A gente discutia a questão de saúde de povos originários, saúde indígena, o outro sexualidade, LGBT, questão das mulheres. Todos os andares, a UERJ é uma instituição muito fria, assim, em termos da sua estrutura física, muito cimentada, né? Então, o BOAL, com o grupo todo do Teatro do Oprimido, fez uma instalação para cada andar, né? Fizeram várias intervenções culturais, várias performances. E, além de uma grande festa na sede do Teatro do Oprimido, na Lapa, o BOAL bolou um teatro-procissão, que foi no domingo, em Copacabana. Nós fomos do posto 6 ao posto 1, com todos os participantes dos movimentos do Tapirando Pirapiru, Loucura Suburbana, Zona Mental, Maluco Sonhador, Maluco Voador, Harmonia Enlouquece, o Pirei na Cena, todos os grupos, com banda, aí conseguimos que a bateria da Caprichosa de Pilares nos acompanhasse. Fizemos uma passeata, um desfile, aí juntaram pessoas. Tinha Que ano que foi isso, Amarante? 2007. 2007. Tinham vários observadores, participantes, convidados internacionais, ficaram impressionados com pessoas, você via visivelmente, com história de institucionalização, cadeirantes, pessoas com várias situações, né, de vulnerabilidade, todas participando, fantasiadas, cantando, dançando, uma intervenção muito linda. Isso está registrado em um vídeo da Fiocruz, está disponível no YouTube, foi muito lindo. Então, o BOAL, e não sei se você sabe que um dos maiores livros da saúde mental, da reforma psiquiátrica da América Latina, é de um arquiteto que virou um profissional de saúde mental por opção, chamado Alfredo Moffat. Ele escreveu um livro chamado Psicoterapia do Oprimido, é um marco histórico, né, no trabalho em saúde mental, uma ruptura na tradição da saúde mental. E essa expressão oprimido, ele retirou do BOAL. Ele não conhecia o trabalho de Paulo Freire. Né? Agora, o oprimido vem do Paulo Freire, né? Do Paulo Freire. Mas que não é necessariamente a questão da saúde mental, né? Em todo o sentido desse envolvimento do sujeito, não como objeto de uma intervenção pedagógica, não como, né, uma educação bancária, como Paulo Freire falava, que você vai lá e deposita conhecimento, mas você produz questionamento, produz consciência crítica, etc. Essa é a ideia do trabalho com o oprimido, a tomada de consciência das questões estruturais, das questões históricas, macro, ideológicas, políticas, e tornar esse sujeito, né, um sujeito de conhecimento, e não um objeto de recepção de conhecimento. Por isso, a psicoterapia do oprimido, a pedagogia do oprimido, todas envolvem esse sujeito como protagonistas. Agora, você falava do arquiteto, eu vou pedir para você seguir, porque eu interrompi você. Que história fantástica, quer dizer, o cara era arquiteto, ele se debruçou pela saúde mental e depois fez formação? Como é que foi Ele fez uma formação psicoterápica ou de base psicanalítica, mas ele não foi originalmente um psicanalista de consultório ou um profissional. Ele começou a trabalhar nas unidades, ele criou pioneiramente, assim, em 1976, 77, lá no Hospital Psiquiátrico em Buenos Aires, uma penha Carlos Gardel. Você sabe que a penha são aqueles espaços de música, era muito comum na época das esquerdas clandestinas, se reuniam dos porões dos bares, etc., onde cantavam Mercedes Souza, Vitor Hara, Violeta Parra, entendendo? E todos esses músicos de
de protesto, essas músicas de questionamento da opressão social, etc. E ele criou uma penha, Carlos Gardel, criou vários trabalhos de rua, né, um dos primeiros a montar consultórios, que a gente chamou de consultórios na rua, mas atendimento a populações de rua, de acolher essas pessoas, né, de dar a elas um espaço de escuta, de problematização. E ele era de formação, ele era arquiteto. E como ele a psicanálise ou o trabalho de saúde mental, você não necessariamente teria que ser um especialista formado em saúde, né? Tem muitos psicanalistas, sociólogos, historiadores, artistas de várias formas. E o Moffat, Alfredo Moffat, faleceu no ano passado. Faleceu no ano passado? Ele era argentino. Passado. Hein? Era argentino? Argentino. E nós fizemos uma entrevista linda, gravada só em áudio, com ele um pouco antes do falecimento dele. Ele esteve no Brasil, a meu convite, numa aula inaugural da Fundação Oswaldo Cruz, um revolucionário, uma pessoa absolutamente inovadora. Que fantástico essa memória do Alfredo Moffat, que depois eu vou pesquisar também, porque eu quero conhecer a história dele. A gente precisa fazer depois pensar juntos, Amarante, uma série sobre esses vultos, esses nomes importantes que lutaram aqui na América Latina, no mundo todo, né? Saúde mental é uma coisa que precisamos trazer isso, enfim, para o conhecimento público, né? Para o debate. O Brasil, que está num momento tão crítico agora, tão terrível com essas comunidades terapêuticas, que estavam vendo um retrocesso muito grande, né? Na concepção de como lidar com as pessoas que, enfim, tem alguma... Eu não sei como classificar mais, né? Não sei como classificar a pessoa que tem algum distúrbio. Como é que você costuma se dirigir, digamos assim, para os jovens, enfim, que tem alguma questão? E das comunidades terapêuticas estão mais voltadas para os dependentes químicos, né? Também. Não é um pouco isso? Originalmente, esse conceito de pessoas que fazem uso inadequado ou abusivo de substâncias, né? Eu queria, primeiro, assim, até porque a gente está... a semana passada eu falei do relatório, eu queria só mostrar que existe, né, esse relatório. Eu não sei se foi atualizado, eu também tive um período por questão de ter ficado doente, etc. Relatório de Inspeção Nacional de Comunidades Terapêuticas, liderada pelo Ministério Público Federal, com participação de conselhos de profissionais de saúde, psicologia e serviço social, principalmente, enfermagem, também pelo Mecanismo Nacional de Combate à Tortura e das 30 comunidades terapêuticas inspecionadas, todas tinham graves violações de direitos humanos. Onde está disponível esse relatório, Amarante? Ele está certamente no Conselho Federal de Psicologia, no Conselho Federal de Serviço Social, ele está na Associação Brasileira de Saúde Mental, online, né, tudo em PDF, ele está no Mecanismo Nacional de Combate à Tortura, está no Ministério Público Federal, na Procuradoria de Defesa do Direito do Cidadão, tem vários locais. E tem outras questões, atualizações posteriores que eu não tenho aqui. Mas eu queria mostrar, vocês veem aqui embaixo. Né? Eu vou aproveitar. Federal, entendeu? Procuradoria de Defesa do Direito do Cidadão. Então, é uma questão séria essa questão das comunidades. O Paulo mencionou aqui, vamos recordar aqui na semana passada, né? E algumas pessoas, enfim, fazendo a crítica às comunidades terapêuticas e tudo mais, e algumas pessoas disseram assim, não, as comunidades terapêuticas são importantes e tal, vieram aqui dizer que são importantes. E o Paulo teve que dizer, falou, olha, nós temos um relatório técnico, né, atestando que essas comunidades não seguem os protocolos aprovados. Agora, o que eu quero colocar aqui para o público é o link para vocês poderem ter acesso a esse relatório. Enquanto o Paulo vai falando aqui, eu vou procurar. Ô, Paulo, que você acha que o que mais de importante que está nesse relatório você poderia dizer para a gente aqui? Quais são, digamos, os protocolos mais violados nas comunidades terapêuticas? Só para a gente não deixar passar daqui. Uma questão. Primeiro, assim, eu queria lembrar que na semana passada, denúncia em Palmas, né? Situações também de comunidades terapêuticas. Essa questão do álcool e drogas, desculpa aqui, eu tenho uma dificuldade com essa coisa do espelho, né?
Bem, a questão de álcool e drogas tem um apelo moral, né? As pessoas pensam muito na ideia de que vale tudo para retirar a pessoa da droga. Então, uma das questões das violações é a internação compulsória, a internação involuntária, né? Em que tem situações, muita denúncia de violência física muito graves. As pessoas são agarradas, internadas, etc. São reféns daquela instituição. Não dão informação aos familiares, não dão informação sobre o que está acontecendo. Existem rituais religiosos, existe opressão com questões ligadas à sexualidade, né? Que se associa, então, a pessoa tem um traço, uma atitude homossexual ou qualquer coisa, isso tem a ver com o mesmo distúrbio de moral, o caráter moral da pessoa que a faz usar substância. Então, tem muitas questões. Falta de profissional, não tem regulamentação, falta de controle externo social. Você não sabe, então, você não tem como saber o que está acontecendo dentro dessas instituições. Né? Tá aí, então, eu coloquei aqui na tela o link para vocês poderem baixar esse arquivo, esse relatório, Conselho Federal de Psicologia. Então, está aqui no bate-papo, para vocês não copiarem o link, é muito longo, você é só clicar ali no bate-papo, na mensagem que eu publiquei ali, para vocês terem acesso a esse relatório. Meu querido Paulo Amarante, você tem muita ligação com a Argentina, né? Eu me lembro que você está sempre lá, enfim, você tem laços, muitos amigos e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco dessa chegada do Milei ali. Você tem acompanhado? As pessoas têm relatado a você o que está acontecendo na Argentina, Amarante, do ponto de vista social, político? Tenho sim. Eu primeiro vou te pedir licença para fazer. Olha, eu estou com a camisa aqui do Franco Basaglia, que ontem completaria 100 anos. Estão comemorando 11 de março de 1924, ele nasceu, e foi um dessas inspirações, né, revolucionárias. Eu o conheci pessoalmente, e ontem fizemos essa comemoração, inclusive a partir de uma convocação do Instituto Gregório Barenblit, um argentino, psicanalista, que foi a pessoa que trouxe Franco Basaglia ao Brasil. E não só o Franco Basaglia, o Thomas Aes, o Ronald Lang, o David Cooper, Howard Becker, Erving Goffman, foi assim um movimento. Então, você falou dos argentinos importantes. Não, eu ia falar do Franco Basaglia fatalmente ainda para você dizer desse momento, mas fica à vontade para falar agora, então a gente fala da Argentina depois. Muito dos argentinos, né, desses históricos que criaram a plataforma, que fizeram todo o movimento de renovação lá na Argentina e que foram exterminados praticamente, exilados, exterminados. O Gregório Barenblit, eu tenho um canalzinho de YouTube, tem uma entrevista que eu fiz com ele, para quem quiser ver. Eu não sou muito bom de redes, não. Você falou com o João da rede, eu tenho um Instagram aí, que é Paulo Amarante, entendeu? Você acha fácil, eu coloco alguma coisa, tenho colocado. Mas o Gregório Barenblit é um desses que teve que sair, botaram uma bomba no consultório dele, morreu uma pessoa que trabalhava lá no consultório, e ele saiu da noite para o dia, tendo que fugir da Argentina. E assim muitos desaparecidos, você sabe. Eu acompanho, trabalhei com as Mães da Praça de Maio, organizei 10 congressos internacionais com as Mães da Praça de Maio, sou doutor honoris causa da Universidade Popular das Mães da Praça de Maio, sou cidadão do Ministério, homenageado pelo Ministério dos Direitos Humanos da Argentina, recebi o prêmio da mão do ministro na época. A Argentina está passando uma situação muito semelhante. Eu não sou analista político, eu estava ouvindo o João Amorim, mas eu acredito muito em que o agravamento, né, o recrudescimento dessa ideia de neoliberalismo, hiperliberalismo, que esvazia os estados, esvazia as políticas públicas, esvazia a ideia de coletivo, que a gente falava, a ideia de participação, de pertencimento social coletivo, e que esvazia as pessoas estão ficando com menos alma, com menos espírito, com menos conflitos, estão ficando doentes, né? Todo um discurso patologizante. Né? Você vê agora, desculpa, eu vou emendando um assunto no outro,
Falando de Gaza, né? Uma pesquisa em Gaza, eu tenho aqui pesquisadores de Gaza mesmo, inclusive. Fizeram uma pesquisa um pouco antes desse atual genocídio lá em Gaza e observaram um aumento expressivo de transtornos mentais, que é o termo que você falou. Como chamar? O termo oficial da psiquiatria é transtorno mental, que é um conceito relativizável. Né? O transtorno tem a ver com a média, com que um sente e o outro não sente. E curioso, então, eles percebem um grande aumento de transtorno mental. A mesma coisa aconteceu com uma pesquisa aqui no Brasil, aumento de suicídio entre indígenas, mas as duas pesquisas não associam as condições materiais concretas de vida. É como se tivesse, então, um vírus, né? Ela contaminando as pessoas com transtorno mental, algum distúrbio e tal. E não que é exatamente resultado, expressão no comportamento do sofrimento estrutural, da violência, da falta de pertencimento. À população indígena, por exemplo, a falta da terra é marcante para a população indígena. Não ter a terra onde ele reproduz, o espaço, o seu território. Então, essas questões elas são muito fortes. A Argentina, então, voltando lá, está vivendo uma solução mágica. Né? Então, a aprovação de Milei, com um discurso anti-Estado, anti-política, anti-tudo, né? Faz com que as pessoas joguem uma última cartada. Agora, ele está encontrando muitas dificuldades. Eu trabalho lá em 3 universidades, criei o movimento, a Rede Latino-Americana de Direitos Humanos e Saúde Mental, a partir da Argentina, e depois envolvemos o Uruguai, e aí foi entrando a hora, ela tem países do Caribe, países do Norte, né? O México, gente da Guatemala, etc. Então, nós temos uma importante discussão de como a qualidade de vida, da participação social política das pessoas está diminuindo e está sendo reconfigurado o sofrimento político, social, a opressão, como transtorno mental. Entendeu? Então, é isso o que reverte para o capital como venda de medicamentos. O Brasil triplicou o uso de antidepressivos do ano passado. O Brasil é um dos países que mais consome vários medicamentos específicos, né? Por exemplo, acho que não sei se é o Rivotril ou se é o outro medicamento. O Brasil é campeão para emagrecer, né? É uma coisa Ritalina, né? E antidepressivos. Um aumento, assim, aumentou em uma quantidade absurda o uso Aliás, de antidepressivos. Uma das bandeiras mais importantes, talvez a mais eloquente hoje do trabalho do Paulo Amarante, é a desmedicalização. A gente até que não tem falado tanto nisso nos últimos tempos aqui. Amarante, para a gente terminar, eu queria que você... A gente chegou a resvalar nesse tema aqui com o Amorim, com a Maíra. Que conexão possível, se você tem, ou que você tem acesso entre saúde mental, por exemplo, e extrema-direita, ascensão do nazismo, fascismo e hoje o bolsonarismo no Brasil. Quer dizer, isso eu acho que é uma conexão quase que fatal para a gente entender politicamente o que está acontecendo no Brasil, né? Ou no mundo, porque a extrema-direita também cresce no mundo todo. Exatamente. Eu queria depois um minutinho de falar da política do sangue, que eu fiquei provocado aí, mas a questão do Reich, né, que foi um estudioso da questão do fascismo, né, como esse lugar desse líder que resolve, que alimenta os espíritos, as almas, etc., ele consegue concentrar as aspirações das massas, né? E Freud também, no estudo sobre mal-estar na civilização, né, como que essa aspiração por um grande pai, um pai orientador, né, então tem tudo a ver a questão da religião, né, desses líderes messiânicos com os líderes políticos que usam o discurso messiânico. Então, essa relação
ela é muito importante e está se vendo no mundo inteiro como que as igrejas, né, pentecostais, etc., estão crescendo. Eu até fiquei curioso, porque alguns anos atrás eu via notícias que Portugal não permitia a abertura de igrejas pentecostais, né, estava resistindo a isso. Mas eu fiquei muito impressionado. Eu trabalhei em Angola, trabalhei em Moçambique, o quanto que essa religião de origem fundamentalista ocidental entrava em combate com o muçulmano. Amarante, deixa eu só pedir um favor para você. Hoje a gente não pode estourar o tempo realmente, porque eu vou ter outro evento aqui. Então fala do sangue para a gente fechar. Porque eu acompanhei a questão muito do sangue, né? Você sabe que a proibição da comercialização do sangue entrou na Constituição de 88. 88 foi um ano muito importante na questão do sangue, porque morreram Enfio e morreu o Francisco Mário, o irmão do Enfio. Os dois, que eram hemofílicos, por contaminação, né, com o sangue, né, com a AIDS. Então, foi todo um movimento, e o Betinho, o Hept, que faleceu anos depois, que foi quem assumiu, liderou essa questão da combate à comercialização do sangue, teve um papel fundamental. Então, foi aprovado pelo SUS que o sangue não poderia ser comercializado. Né? A política de sangue, também no Brasil, se comprava sangue, as pessoas ou compravam e as pessoas doavam sangue fora de qualquer critério, de qualquer padrão, sem avaliação do sangue. Além disso, essa grande contaminação de doenças, né, infecto-contagiosas, que era feita pelo sangue. Então, a política de sangue foi um dos grandes avanços do Brasil no SUS e um dos grandes motivos de combate à AIDS transmitida pelo sangue. E que está ameaçada agora por uma PEC que estão tentando fazer. Mas isso é tema, viu, Amarante? Próximo encontro nosso, vamos resgatar isso aqui. Eu vou preparar para a gente falar sobre isso aqui, para o público ficar bem esclarecido. Gente, agradecer demais a presença de vocês hoje aqui. Obrigado pelo carinho, obrigado, Paulo Amarante. Parabéns pelo trabalho sempre maravilhoso que você desenvolve aí. Sucesso no SESC. Eu vou divulgar mais aqui nas redes. É esse evento que vai ter no SESC Saúde Mental, Arte, Cultura e tudo mais. E a gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com a responsável pela saúde mental na Palestina. Vai dar uma entrevista para a gente especialíssima aqui, para todo mundo acompanhar. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, Gustavo. Tchau, gente. Um abraço.